próximo. Você tá vendo minha tela ainda, né? Tá Agora. vendo, tá vendo. Tá. Nimue, mano. Comp, setagem. Cara, Nimue é um boss mais chato. Quando a gente matou, a gente tinha menos gear que hoje, né? Menos gear que hoje, então era um pouco mais complicado. Ah, o problema do Nimue é um balanço de damage entre as intermissions. A diferença do mítico é que existe um soak a mais pra fazer no melee, né? Você pode ver que tem esses círculozinhos verdes igual a Heroic. Quando você limpa um círculozinho verde, aparece um pezinho maior, é só sair de cima. Essa é a diferença. E pausa aí. E aparece um Red Soak em um dos dois lados do melee. Né? A gente consegue ver o Red Soak ali. Esse é a maior prioridade que o melee tem na luta. Inclusive, até às vezes, Ranged vai ajudar. Se o cara que casta andando um Evoker, às vezes Hunter. É a maior prioridade da luta. E é importante que. Porque tem pouco tempo pra você tirar esse vermelho, né? É igualzinho o verde. Você sobe em cima dele, ele vai sumindo aos poucos. E tem pouco tempo pra tirar isso antes de wipar. Acho que dá uns 5 segundos, 6 segundos, e explode e wipe a raid. É tipo IK, assim. Aham. E ele spawna um dos dois lados do melee. A gente meio que divide os melees em dois lados, então tem. Você pode ver que o lado esquerdo do boss ele tem Scaves, UBM, LX, até o Vandreco que é ranged ali, e o lado direito tem mais melee, porque alguns até atravessaram pra socar o vermelho, né? A Aham. gente, como igualzinho no Herói, que a gente não quer ficar atravessando muito pra ficar tomando damage desnecessário, mas atravessar uma vez e tomar um dot não é muito dano. Então, as duas diferenças do mítico são esse soquezinho. Então você quer ter um balanço para você não ter muito melee, né? Se tiver muito melee, vai ter pouco range de atrás solcando as bolinhas, né? Se tiver muito range, a gente vai ter pouco melee para socar as bolinhas. Então assim, você quer ter um balanço entre range de melee. Acho que essa é a ideia, é o ideal, né? A outra parada é que a intermission da luta tem um edge a mais, que a gente vai chegar lá aos poucos. Então, a gente, inclusive, essa luta é muito importante você ter 2 DHs, por exemplo, né? Pra você debuffar dos dois lados pro Magic Damage. É importante você ter um Mistweaver debuffando todos os edges, e a gente faz isso com a pedrinha de TP do Evoker. Tem um talento de Evoker que você linka com alguém e esse cara pode teleportar pra você de qualquer lugar da sala, né? Então a Aham. gente mandava o nosso Mistweaver pra um lado, debuffava o Edge, teleportava pro outro, debuffava o Edge, né? Isso aí era um negócio importante pra que a gente balançasse o damage. Quando a gente matou o boss, a gente tinha bem menos gear, como eu falei, então isso era importante. Hoje em dia talvez nem seja, né? É um min-max bobo. Mas você quer dividir a luta de um jeito que não falte damage de nenhum lado. Você tem que matar os Edges mais ou menos no mesmo tempo, né? Vamos dar play aí e ver como é mais ou menos a intermission, que é a maior diferença da luta, né? É, E também o esse, que esse- muda do mítico é que não pode fazer o mesmo Edge, né? Não pode fazer o mesmo não, você Edge, o pode fazer o pezinho. mesmo edge, mas o edge do meio não pode ser repetido, que é a mecânica Ah, do tá. mítico. Isso daí eu não sabia. O edge do meio não pode Legal. ser repetido. Ele tem uma área grande quando você passa. E quando você passa dentro da área, você tem um debuff de 12 minutos. Então, não tem como você repetir o grupo que vai lá na luta, né? É uma Então, vez se por vamos ver aí, luta. vai passar de fase. E dá um pause rápido ali, ó, pra gente ver mais ou menos quando é o outro lado. Mostrou uma área verde ali bem grande, depois eu vou acabar indo lá na luta. Mas lá é o Edge do Mítico. Ele Aqui, basicamente ó. dá uns cone frontais, super simples, vocês vão ver depois. E a gente separa os grupos de um jeito bem diferente, né? Então, você pode ver que nunca pode repetir o grupo do meio, e é um negócio meio chato de você setar porque tem uma divisão de classes, né? Você não quer ficar sem debuff de nenhum lado, você quer ter. Como são 4 healers e são 3 lados, um lado vai ter mais healer que o outro, um lado vai ter menos damage com o outro. É impossível você ter o mesmo número de DPS e healer em todos os lados, né? Então você tem que às vezes guardar CD, você tem que setar pra alguém burstar algum edge. A setagem da luta é mais complicada porque. Mais complicada do que a luta em si. Né? Você Aham. quer balancear o damage. O edge do meio, que é a mecânica do mítico, ele tem tempo pra morrer. Se demorar muito, explodiu, pô, né? E essa é a diferença, né? Eu acho que As fases são literalmente iguais. As diferenças são do que a primeira fase que a gente já viu, né? A diferença realmente é o Edge mítico que cria essa setagem toda. eu acho que a diferença muito grande que tem de uma guild pra outra também é que, por exemplo, a proatividade de umas guilds pra outras são muito maiores em relação aos players, tá entendendo? Então, por exemplo, cara, a galera que tem. Por exemplo, aconteceu muito isso na minha guild. O cara vê que tá faltando damage e às vezes ele prefere rodar mais o CD dele na luta do que segurar o CD dele pra poder fazer
Ah, sim. esse Edge, tá entendendo? Tipo, eu sei que na guild, nossa, não tem esse Dá um problema rollback de uns hoje. 20 segundos. Não tem esse problema hoje, porque a galera acaba, tipo, vê que é uma progressão, vê que precisa desse damage, segura e seta o damage naquele momento. Então você não precisa ficar monitorando Uhum. isso, né? Mas um raid leader, às vezes, de outra guild vai ter que ficar olhando essa parada, porque a galera é. É, pausa aí, pausa aí, pausa aí. Vou só responder o que você falou agora. Cara, essa luta não é uma luta de damage e sim de execução. Então, qualquer coisa que vocês façam pra matar o boss, mesmo que não seja óptimo, sei lá, se eu falar pra vocês que eu guardei o meu CD, maior CD de damage pra matar um Edge, só pra balancear o damage dos dois lados, não é. Você não tá jogando errado, sabe? Provavelmente tem um mundo ideal que a setagem é perfeita e você tenha players perfeitos e tenha como rodar CD sempre no boss, né? Mas a ideia é que você não vai faltar dano, no final das contas. Não vai faltar dano. Então, se vocês tiverem que fazer isso, é o ideal fazer na progressão. Vocês querem progredir. O Edge do meio, a gente, como eu comentei, são 4 healers e 3 lados, né? Então, um lado sempre vai ter 2 healers, né? Essa é a ideia. E tem uma leva que a gente pode ver ali em cima na nossa setagem, que é a terceira leva de Eds, e que tem 2 healers no meio, né? Que é a mecânica do mítico. E lá falta um pouco de dano, por ter 2 healers, né? Então a gente pegou o nosso DH e a gente rodou o CD dele lá. Ele segurou o CD de 2 minutos e usou lá, a gente matou o boss, sabe? Realmente não falta muito damage, né? Outra parada é essa mecânica já tem em Heroic, mas eu queria mostrar pra vocês como um jeito muito bom de fazer, né? Que é você utilizar a área do outro amiguinho, né? Então, assim, é o drop. Esse círculo que vocês estão vendo na tela, ele cai depois de um tempo e cai em duas pessoas, uma um pouco antes da outra. Então, vocês podem ver ali o Dutinho acabou de dropar um círculo, né? Eu vou o mais próximo possível dele para que o meu círculo que eu dropar overlape o dele. Dá play aí pra você ver. Isso é a maior dica de limpeza da sala. É, Tá meio lag... Aí, foi. Então vocês podem ver, ó, um ficou quase em cima do outro e sujou muito menos sala do que só ir lá pro lado, né? Isso é Uhum. uma dica boa pra dar pra rapaziada. Mas eu acho que essa luta é muito execução, healagem também é um pouco difícil. Conforme vai passando as fases, vai spawnando mais desses plantinhas pra ficar em cima, né? E fica um pouco mais caótico. Outra parada que a gente fez foi guardar os 2 PIs dos Priests pra esse último edge da leva. Assim, não é o ideal, mas, de novo, é porque era o mais óptimo pra fazer na hora, né? A gente precisava de damage e não fazia sentido ter damage no boss. Esse é o edge do mítico, como eu comentei. É, Ele só faz esse cone frontal aí. Não tem muita coisa. Eu tenho que matar ele antes dele castar o Waking Decimation, que mostra ali em cima da direita no meu timer, mas depois de um tempo dá um enrage na luta. Os tanques nem vão pra esse E. ad aí, né? Não, é só damage, ele não tem agro, né? Então a Uhum. ideia é que. A ideia é que mate antes disso aí, né? Antes dele castar. E aí, os caras que terminam primeiro ajudam outro grupo, tem uns soquezinhos na sala ainda, como vocês podem ver. Cara, é uma cópia do boss do Heroic, com um pouco mais de dificuldade em execução. As linhas, inclusive, que saem do boss são um pouco mais difíceis de fazer, né? Porque são mais rápidas, são. Inclusive, acho que tem mais patterns de linha. E. Acho que é uma luta mais chata pro raid leader ou por quem tá setando os grupos. Uhum. Durante a nossa progressão, a gente teve que mudar muito quem vai pra cada lado. A gente descobriu um problema, sei lá o que. Se mudou de lado. Se eu mudar pro outro lado, eu tenho que mudar o Monk Healer também, porque ele tá com a minha pedrinha de teleportar, sabe? Se mudar o lado, tem que mudar sei lá o que. Falta damage do outro lado, falta damage do outro lado. Quando vocês acham mais ou menos esse sweet spot, que é o damage tá batendo mais ou menos igual sempre, a luta fica muito fácil. Boa, boa. Acho que é Foi basicamente quanto? isso, né? Não Foram, acontece mais nada. foi duas fases de Hades? Foi duas fases de Hades, né? Essa foi a segunda. Tá indo pra terceira fase. Hum. Eu até morrer aí. Foi uma hora muito, muito difícil quando vai ficando perto da terceira fase, você pode dar um pause aí. Olha a quantidade de planta que tem pra gente socar na sala, né? E a gente tem um número limitado de range pra fazer isso. Então, o damage vai ficando muito, muito, muito alto. Tem horas ali que a gente até dava uma call pra melee sair pra ajudar, porque a gente sabia, ó, o boss tá 17%, ele ia morrer, né? Não ia faltar dano. Mas a gente conseguiu resolver aí. Tinha um BR sobrando ali pra mim.
Última leva de AD, depois só volta e GG. E outra parada, Clau comentou no chat aí agora, me lembrou. A gente tava jogando com 2 disc. Eu nem sei se é tanto um problema, mas eu sinto que pela nossa comp era mais fácil com 2 disc, né? A gente tinha menos range do que a maioria, a gente tinha, acho que o mesmo número de range e melee. A maioria das guilds fizeram com um mage a mais essa boss, né? Os caras colocavam um range a mais, principalmente por esse soak, né? Então, o Holy Priest ele é melhor porque ele vai. O CD dele é melhor no final da luta, né? Essa é a questão do que eu disse. Pra gente foi, pelo menos. Acho que se você tiver um número maior de ranges na comp, o soakzinho das plantinhas é muito mais fácil do que é se você tiver mais melee, obviamente, né? Então, talvez não exista a necessidade de ter um healer que tem um CD mais forte como o Holy Priest, né? Mas foi uma decisão que a gente teve na progressão. E depois que passou da última leve de Edge, é só matar o boss. Bobíssimo. Na verdade, o boss em si não é muito difícil, ele é mais questão da coordenação do grupo, né? Acho que se eu for dar uma dica pros milis, principalmente, né? Existem os momentos que spawnam o pezinho vermelho, que é o mais importante de socar da luta, é a mecânica de mítico, como agora ali spawnou, né? Mas acabou de matar o boss. Existem momentos que spawnam um pezinho verde do lado do vermelho. O vermelho sempre é a maior prioridade de tu sempre, né? Tem um problema sério em você socar o verde primeiro, é que ele vai fazer uma sujeira ali no canto e você não vai conseguir ficar em cima do vermelho. Então você sempre vai no vermelho primeiro e depois no verde. Sei lá, coloca um countdown timer no Big Wigs ou no DBM e ele é a maior prioridade da luta. Spawnou o negócio vermelho, tá todo mundo em cima do vermelho. Ninguém pode ficar em cima do verde no melee, né? Se tiver outros lugares com verde que não vai atrapalhar o melee socar o vermelho, é a prioridade.